O governo federal me paga, eles já querem congelar, não é verdade, Ana? Não vamos dar aula. Se ligue. Gente, vocês pegaram a atividade, deram a lida, ninguém respondeu da turma, mas vocês pelo menos olharam para ver o que é que se trata. Sim, eu dei uma olhada, mas não terminei ainda não. Mais alguém, Natan? 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 Sueli? Jefferson? Raíza, Luiz, alguém viu? Não, né? Lembrando que, se ninguém respondeu, o prazo é para sábado, viu, gente? Preterivelmente no sábado. Como ninguém viu, se na aula de quinta vocês responderam, ou pelo menos olharam, e se vocês tiverem alguma dúvida, aí quinta-feira a gente conversa, viu? Como parece que, exceto Ana, ninguém mais olhou, né? Que é sociologia, né? Se fosse física, química, matemática, tava todo mundo respondido já. Mas como é pobre da sociologia, ninguém viu, aí fica para quinta. Caso tenha dúvida, porque vocês são alunos inteligentes, né? Beleza? Vamos lá? Então, conforme combinado, vocês estão vendo o slide? Não. A gente vai falar do nosso segundo teórico da sociologia contemporânea. Espero que vocês estejam vendo o slide dele. A gente vai estudar a continuar, melhor dizendo, nosso estudo sobre a compreensão da relação entre indivíduo e sociedade. Né? Lembrando que a avaliação, a atividade foi sobre nossas três primeiras aulas, né? Sobre os três clássicos. A gente já percorreu Bourdieu, agora a gente vai para Norbert Elias, né? Norbert Elias nasceu na Alemanha, né? Morreu, acho que em Amsterdã. Ele nasceu, acho que na Brest. Esqueci o nome da cidade. Na Alemanha. Em 1897, morreu em 1990. Ou seja, vivenciou praticamente o século XX todo, né? A Primeira Guerra Mundial, a crise de 29, a ascensão do nazismo, né? Ele foi perseguido, né, porque ele era judeu. A eclosão da Segunda Guerra, pegou o período da Guerra Fria, do estado de bem-estar social, e morreu em 1990, ali no início do fim do bloco soviético, né? Os países do leste europeu que eram socialistas, né? Ele não viu a derrocada total dele, né? Mas presenciou uma boa parte, ou seja, aquele velhinho tinha provavelmente muitas histórias para contar sobre o século XX se ele tivesse vivo para nós, né? E certamente para os filhos e netos dele ele contou muitas coisas. A obra dele só é descoberta a partir de 1970, né? Século passado, então ele já estava bem idoso, né? Já estava com mais de 70 anos, já estava idoso, já com mais de 70 anos, que a obra dele toma um certo vulto no panorama internacional das ciências sociais, né? Acho que a obra mais conhecida dele é o Processo Civilizador, né? Mas, para fim de nossa aula, nós vamos ver uma obra dele chamada A Sociedade dos Indivíduos, que ele trata isso.
Tal como Bourdieu, como Giddens, né? Mas tem outros, né? Outros. Foucault também fala, tem obras sobre isso, né? Habermas. Mas quem, meu Deus? Poxa, esqueci. Esses três, aí tem Habermas, tem Foucault. Tem mais alguns autores que falam sobre isso, mas esses são talvez os 5 mais conhecidos e mais estudados, né? Então, a gente estava discutindo isso, né? Como eu falei sobre Bourdieu, eles partem da perspectiva crítica. A perspectiva crítica é diferente de uma negação total daquilo que os três clássicos escreveram sobre essa temática, né? O que é crítica? Crítica que eles vão lá na obra de Durkheim, Marx e Weber, analisam a obra, vê aquilo que tem alguma pertinência teórica, que está correto teoricamente, e absorvem, né? Aquilo que não está correto, segundo a perspectiva deles, eles fazem a crítica, né? Então, ele faz a crítica, por exemplo, a tradição objetivista, né, que a gente falou, nós falamos tradição objetivista, a macro-sociologia, isso remonta principalmente ao pensamento de Durkheim, né, que é dessa tradição teórica, né, em que ele explica nosso comportamento, nosso agir, né, nosso pensar, através das determinações da sociedade, né? Então, ele parte dessa totalidade, desse ente maior para explicar essas unidades menores, que são os indivíduos. Qual é a crítica dele? Ele vai falar que a abordagem de Durkheim, ela vai pecar no sentido de que ela vai compreender a sociedade enquanto um ente que ele é, como nós falamos, exterior aos indivíduos, né? Tem uma existência exterior coercitiva, geral, mas principalmente exterior, autônomo, né? De uma realidade, é produto de uma realidade supra-individual, em que essa sociedade ela se parece com quase um demiurgo, né? Um deus, um monstro, né? E tem uma existência fora dos indivíduos e determinam praticamente todas as nossas ações, né? Aquele monstro, né? Teórico, né? Que está lá em todos os lugares de nossas existências, determinando o que nós vamos fazer, o que nós não vamos fazer, o que é correto, o que não é correto. Então, ele vai criticar a perspectiva de Durkheim nesse sentido. Só um parênteses, no slide eu tenho, onde eu botei depois, o terceiro ponto, desconsidera esse impessoal, né? Essa palavra impessoal, por favor. Eu errei. Tá errado. Aí vocês riscam aí que eu me equivoquei ao escrever isso. Então, ele está criticando isso. Ao mesmo tempo, ele fala o seguinte, não, a sociedade, ela tem uma determinada lógica de funcionamento que ela não pode ser explicada nós voltando para o comportamento dos indivíduos isolados. Ele fala, não, a sociedade realmente ela não pode ser explicada tendo como ponto de partida o comportamento dos indivíduos. Né? Nisso, esse insight de Durkheim ele é correto. Agora, essa transformação dessa natureza sui generis da sociedade e transformar esse todo dessa monstruosidade que ele transforma a sociedade, que quase não há espaço, né? Como foi explicado, para o comportamento dos indivíduos, para a liberdade dos indivíduos, né? De questionarem essa mesma estrutura social. Ele fala, até aqui eu concordo com você, Durkheim, a partir daqui eu já não concordo com você. Então, ele está falando que a sociedade tem realmente
distinções de natureza com relação a nós, indivíduos sociais, né? E a sociedade também, ela determina o comportamento dos indivíduos, mas vamos falar, tentar fazer essa diferenciação com Durkheim de uma maneira mais, eu vou dizer sutil, mas menos intensa, né? Em que há mais abertura para o comportamento dos indivíduos. Ele está falando o seguinte, olha, realmente, a sociedade impõe determinados limites para o comportamento dos indivíduos, tá ok? Norbert Elias está falando, impõe. Mas não é no sentido que Durkheim está falando, né? Como se Durkheim está falando como se nós fôssemos seres tão somente passivos, que tivesse a sociedade, que nós fôssemos só internalizando o que a sociedade quer e nos comportando a partir daquilo que ela quer. Então, o que Norbert Elias está querendo nos dizer é que, se a gente for aceitar toda a teorização de Durkheim, a gente vai ficar numa dificuldade teórica de explicar, por exemplo, as transformações sociais, né? Se nós reproduzimos os fatos sociais, no caso, né, de Durkheim, se nós só reproduzimos, então, teoricamente, nós vamos continuar reproduzindo a sociedade de forma infinita, né? Se há só reprodução, sem uma avaliação crítica, né? Sem nós pensarmos, refletirmos, falando assim, olha, talvez o desenvolvimento, a direção que a sociedade está indo não seja o melhor para uma coletividade. Temos possibilidade de mudar. Para Durkheim, esse tipo de comportamento é quase inexistente. Então, Elias vai falar o seguinte, limita. Mas limita não no sentido de Durkheim, limita no sentido de que nós temos determinados horizontes, né, para nos comportarmos. Eu vou explicar isso melhor, dando o exemplo, nosso exemplo aqui, de sala de aula, eu vou explicar isso melhor na frente, né? Então, fiquem com isso. Elias absorve uma parte do pensamento de Durkheim e a outra ele joga no lixo, ok? Aí ele vai falar das tradições subjetivistas, ele vai falar, olha, realmente, o ser humano, o indivíduo social, ele tem a capacidade de racionalizar, de refletir, e dessa racionalização e reflexão, ele pode vir a transformar a sociedade. Ok, mas a sociedade não é produto da ação de indivíduos isolados que interagem entre si e que a sociedade vai surgir desse comportamento racional dos indivíduos. Ele vai falar, não é isso. Por quê? O comportamento dos indivíduos não pode explicar a sociedade tem outra natureza. Não sei se vocês já ouviram, se vocês já ouviram de Rômulo ou de Lusmar, a teoria do contrato social, né, do contratualismo, né, que estava muito ligado ao liberalismo econômico, liberalismo político, etc., que havia um contrato social, né, que os indivíduos, acho que é Hobbes ou Locke, né, ou os dois, que a sociedade, a explicação da vida em sociedade, segundo eles, deixa eu ver aqui. Eu acho que a gente estudou isso em história. Eles são da Revolução Francesa? São daquele período. São ingleses, então, mas são daquele período, basicamente daquele período. Acho que a professora deve ter estudado eles. Vocês têm aula com Helena. Com a Helena, né? Helena e Liélia, né? Ou tem mais algum? De história, só Helena. Mas de vocês, né? Mas tem outro. Hobbes, Locke e Rousseau, é isso mesmo. Do século... Hobbes é um pouco antes, Locke... Esse é um pouco... Rousseau pegou a Revolução Francesa, mas Hobbes e Locke eu acho que não.
Não, o Hobbes não pegou, não. Não viveu tanto assim, não. Que explicava a vida em sociedade a partir de uma perspectiva contratualista, né? Que as pessoas, de forma racional, decidiam viver em sociedade. De forma racionalmente, decidiam viver em sociedade. Né? Aí, ele vai falar isso, não, não existe. Não. As pessoas não têm racionalidade a esse ponto e que possa explicar isso, né? E a sociedade não é isso, não é indivíduo, um indivíduo que existia fora da sociedade, se junta com outros indivíduos, aí racionalmente eles criam a sociedade. Não. Aí essa perspectiva subjetivista, racionalista, de explicar a vida em sociedade também não nos serve, né? Mas ele fala, não, mas essa parte da existência, da possibilidade de racionalização para transformar a realidade social, ele fala, não, isso daqui existe. Mas essa outra parte, não, a gente tem que jogar no lixo, porque isso daí não explica. Isso daí é pura ideologia, né? Não poderia, esse conceito é de Marx, mas pode ser utilizado. Né? Então, ele faz essas críticas, né? Essas duas críticas, né? No sentido de de conservação e negação, né? Mas, como os outros autores, ele está buscando dar sua própria contribuição à sociologia para a compreensão da relação entre indivíduo e sociedade. Ele fala, olha, então, aqui eu vou com eles, mas a partir de agora sou eu que estou falando sozinho. É minha contribuição. Tá ok? E qual a contribuição dele? Aí, como um ponto de partida, ele vai remeter a Aristóteles, né? Aliás, Ana Carolina, tá ouvindo? Tô. Você perguntou a Luiz Mar sobre a fenomenologia? Eu perguntei não, mas esqueci. Poxa, Ana Carolina, vou perguntar. Desculpa aí, mas vou tentar lembrar. Anota, Ana Carolina. Fenomenologia é uma dessas correntes que tem uma explicação no indivíduo, né? A vida em sociedade, ela vai partir da explicação do indivíduo, né? Mas aí ele vai, não na fenomenologia, ele vai lá em Aristóteles, né? E ouviram, vocês já ouviram Aristóteles, né? Pelo menos isso, né? Ouviram, né? Filósofo grego da Grécia Antiga e tal. Aí ele pega lá em Aristóteles uma pequena analogia, né? Sobre casas, como está aí no slide, casas e pedras. Poxa, que... Ah, é um bicho inteligente esse Aristóteles, né? Faz analogia tão simples assim para explicar um tema tão complexo quanto esse, né, gente? Aí ele vai fazer uma analogia com casa e pedra. E olha que tem sentido, né? O interessante é isso, que tem sentido, né? Por isso que ele tem essa importância na história do pensamento da humanidade. Ele vai falar, olha, a casa, o produto casa, ela, no caso, né, foi construído através de pedras, né? Uma casa, imagina uma casa de pedra, né? Através de pedras. Só que, supondo a gente precisa de, sei lá, vamos chutar, 200 quilos, 200 não, 500 quilos de pedra para construir uma casa legalzinha, né? Vamos imaginar isso. Aí você comprou 500 quilos de pedra, botou lá no terreno e construiu a casa. Aí depois de um ano, você acompanha o raciocínio de Aristóteles. Depois de um ano, vocês conseguiram construir a casa. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Eu posso explicar o que é a casa? Olha só, eu posso explicar o que é a casa. Eu me referindo, ou eu voltando para aquelas pedras, aqueles 500 quilos de pedra, e analisar
uma pedra de forma isolada, eu vou entender o que é a casa? Não. Porque a casa não é só aquele somatório de pedras. Aí é o pulo do gato de Aristóteles, né? A genialidade do cara, né? Ele falando assim, olha, a casa, o produto final, sua totalidade, ela não é a somatória das pedras compreendidas de forma individual, né? Não é isso. A casa, ela só existe enquanto casa? Não, porque nós organizamos de forma aleatória as pedras entre si, mas porque as pedras foram organizadas de determinadas formas, presta atenção, de determinadas formas e apresentando certos tipos de relações entre si. Ou seja, uma pedra maior, talvez colocasse no teto, ou seja, uma pedra menor, mais leve, como piso, etc. Hipoteticamente, nessa relação entre si, ou seja, a forma como se organizam as pedras, segundo Aristóteles, é que vai explicar a existência, a lógica da casa. Então, a pedra, apesar de ser a matéria-prima fundamental para a construção da casa, ela por si só ela não explica, ou ela explica muito pouco. É como essas pedras se arrumam, a forma como elas estão relacionadas entre si, que vai ter como resultado a casa. E a casa não pode ser explicada como o Natan respondeu, se a gente olhar as pedras de forma isolada. O que é que Aristóteles está falando? Olha, a sociedade tem uma natureza mais complexa do que o comportamento dos indivíduos. Então, a sociedade ela não pode ser explicada quando você toma a racionalidade dos indivíduos isolados. A sociedade é outra coisa, tem outra natureza que, se eu for analisar o indivíduo isolado, eu não vou entender muita coisa do que é aquilo que nós chamamos de sociedade. Então, mais importante do que essa unidade mais básica, essa unidade menor, né? Você lembra quando quando eu fiz aquela aula, acho que eu coloquei aquela aula sobre, não sei se vocês assistiram sobre os 3 clássicos que eu dei para outra turma, quando ele fala da unidade menor, unidade A e unidade B, não sei se vocês se lembram, né, que a unidade B é a unidade menor, a unidade A é a unidade menor, que se refere ao indivíduo, e a B é a maior, né, que se refere à sociedade. Elias vai falar o seguinte, essa realidade mais complexa B, ela não pode ser explicada através do comportamento dessa realidade menos complexa A. Então, o que vai explicar a lógica da sociedade é como os indivíduos tecem relações entre si e as funções sociais que eles desempenham na sociedade. Então, só dentro dessas relações e funções, a gente vai conseguir entender o que é sociedade. Então, para grosso modo não, ele afirma que seu entendimento de sociedade é o entendimento dessas redes de relação, de relações, e essas redes de funções sociais, né? Então, a sociedade, para ele, significa essa rede de relações e funções sociais que os indivíduos estabelecem entre si e criam uma determinada realidade diferente da individualidade dele, da racionalidade isolada dele. Então, esse é a grande contribuição de Norbert Elias, né? E ele tem uma contribuição muito interessante, porque ele vai falar, e ele é mais, eu acho ele bem mais histórico do que Bourdieu e Giddens, porque ele vai falar que essa relação, essas relações e essas funções sociais, elas dependem muito
muito do contexto histórico da qual o pesquisador está analisando, né? Por exemplo, ele teoriza, ele tem uma expressão muito interessante, que é a balança nós-eu, né? Ele fala que em determinadas realidades sociais, a importância da sociedade em determinar o comportamento dos indivíduos é maior, né? Você pensa naquilo que Durkheim estava falando de solidariedade mecânica, aquelas sociedades pré-capitalistas, em que a consciência coletiva tinha uma importância maior no comportamento, muito mais forte do que na modernidade capitalista. Essa balança pendia mais para nós. Aí ele vai falar que na moderna sociedade capitalista, essa balança pende mais para o eu, né? O desenvolvimento do individualismo, né? O indivíduo se torna mais importante do que a sociedade, né? Então, ele insere um pouco essa historicidade de sua análise e faz com que, pelo menos, como eu percebo, que há na teorização, na compreensão de Elias, há elementos mais interessantes do que na própria teoria de Bourdieu e Gibbs, né? Isso é uma impressão, meu entendimento da obra de Elias, né? Aí outro exemplo, eu vou dar outro exemplo, saindo de Aristóteles, né? Vou fazer uma analogia, não é uma analogia tão genial quanto a de Aristóteles, né? Que sou um reles professor de sociologia, né? Então, a importância de Aristóteles. Aí eu vou tomar como exemplo Ana Carolina Cirilo dos Santos. Ana Carolina Cirilo dos Santos, olha, a gente já está no final de 2021, todo mundo já foi vacinado, está todo mundo alegre, contente, todo mundo está liberado para o paredão, para o pagodão, né? São João já chegando aí, né? Aí o prefeito lá de Campina Grande falou, São João em janeiro, todo mundo, opa, vamos comemorar São João, né, gente? Aí, Ana Carolina, você assistia Masterchef, Ana Carolina? Você assiste? Assisti, não assisti mais, não. Assiste. Mas Ana Carolina já assistiu tanto Masterchef que ela achou uma receita de um bolo. Só que não é qualquer bolo, gente. É um bolo espelhado. Se vocês olharem na internet, as fotos do bolo espelhado é a coisa mais linda do mundo. Você olha assim, não é possível esse bolo necessariamente é uma delícia. Esteticamente é maravilhoso o bolo, né? Aí, Ana Carolina, gente, vocês estão todos convidados para a gente comemorar a superação da pandemia, apesar de Bolsonaro, né? Vamos lá comemorar isso, festejava todo mundo poder se abraçar, etc. Quem quiser beijar, beija, quem não quiser, não beija, mas eu vou fazer um bolo especial para você, etc. Né? Aí, Ana Carolina foi lá, pegou uma menina estudiosa como ela, né? Pegou a receita, viu alguns vídeos na internet, aí pegou a receita, fez aquilo, né? Ingredientes, né? Como se fala na receita? Ingredientes, anotou os ingredientes, aí botou do lado o modo de fazer, botou em outra página do caderno o modo de fazer, né? Aí foi lá no supermercado, né? Comprou os ingredientes tudo. Aí ela foi pagar com dinheiro, que a Ana Carolina só anda com dinheiro, né? Que a pessoa só anda com dinheiro vivo, né? Riquíssima aí da região de Guarabira. Deixou cair o modo de fazer da bendita da torta. Ela chega e fala, poxa, a festa vai ser amanhã, essa torta demora. O que é que eu vou fazer, cara? Aí você, sim, a primeira vez que Carolina tenta fazer esse bolo, né? Sem o modo de fazer, você não vai para frente, não é, Ana? Você cozinha? Uma peça ruim, viu? Mas todo mundo aí, eu cozinho algumas coisas, né? Eu não sou masterchef, mas eu cozinho. Sem a moda de fazer, você não vai para lugar nenhum, né? Você pode ter o ingrediente que for. Se você não souber fazer, a receita não sai. Né? Principalmente em confeitaria. Né? Que tem que estar tudo certinho, tudo balanceado. Aí, ela estava tudo lá, gente. Farinha de trigo, ovos, manteiga. Olha, comprar manteiga líquida. Porque é uma menina que só pega produtos de qualidade, ó. Aí tinha leite condensado, geleia, etc. Tudo direito, todos os utensílios estavam tudo lá, mas eu não tinha modo de fazer.
Então, não teria como fazer. Ela ficou, poxa, comprei tudo, estava tão feliz que ia fazer uma festa. Agora, Ana, você ia convidar seu professor de sociologia? Ia, né? Com certeza, era o primeiro da Pronto. fila. Mas aí, qual é a analogia que eu quero que vocês entendam? Ela voltou para o mercado, sorte que guardaram, viram, aí guardaram, conheciam a Ana, aí a Ana botou, Ana, você deixou cair, a Ana pegou, nossa, muito obrigado, foi lá e conseguiu fazer o tal do bolo espelhado. Quando começou a festa, ele ficou pronto, aí a galera ficou endoidou. Nossa, Ana Carolina, que... Não, Ana, você tem que abrir uma confeitaria, Ana, você é maravilhosa. Aí Natan, nosso brother Natan, pediu para que ela ensinasse, desse um ingrediente. Aí Ana Carolina fala assim, não vou fazer isso não, porque essa receita vai ficar sendo uma receita minha. Eu só vou botar os ingredientes e dar para ele. Né? O modo de fazer, ele vai se virar, vai fazer. Né? Ele, obviamente, ficou chateado com o Ana, que ele falou, eu vou fazer o que com esses ingredientes? Já não sei como é que eu vou fazer. Bota o ovo primeiro ou bota a farinha de trigo? Bota a geleia, bota para congelar, assa, como é que se faz? Resumo da história dessa pequena anedota. O bolo, que é comparativamente a vida em sociedade, a sociedade que eu estou analisando aqui, ela, tal como o bolo, a sociedade também não pode ser explicada, segundo a perspectiva de Norbert Elias, a gente indo em direção aos seus ingredientes, a seus elementos menores, ou seja, os indivíduos. Eu não posso entender como se faz o bolo apenas sabendo que ele leva farinha de trigo, manteiga, ou margarina, ovos, chocolate, etc, etc. Eu não vou saber fazer o bolo. O bolo, a gente só vai ficar pronto, correto, de forma correta, na medida em que todos aqueles elementos são organizados de determinada forma que, no final, tem um resultado bolo. Então, a vida em sociedade, para Norbert Elias, também vai ter como resultado, não como os indivíduos racionalizam de forma isolada entre si, mas como os indivíduos tecem aquelas redes de relações de funções sociais. Ou seja, a maneira, a forma como os indivíduos estão relacionados e ocupam determinados papéis sociais é que Norbert Elias vai entender como sociedade. E, mais do que isso, ele vai entender a sociedade não mais dentro da perspectiva de Emile Durkheim, como a sociedade estando exterior aos indivíduos. Ele vai falar, não, Emile Durkheim, a sociedade não tem exterioridade sobre os indivíduos. Ela tem uma determinada regularidade social, ela tem determinados constrangimentos sociais, mas a sociedade só existe, e preste atenção nisso, a sociedade só existe nessas relações e funções sociais que cada indivíduo desempenha em relação aos outros. Isso é estrutura social para Norbert Elias. Como os indivíduos se relacionam e desempenham papéis sociais, é que vai haver aquilo que ele chama de sociedade e que essa sociedade ela vai produzir determinada regularidade. Não é nada exterior ao indivíduo. É, antes de tudo, uma explicação relacional. Aí você grava isso, uma explicação relacional. Ele tem uma explicação sociológica relacional. Aí o que são essas relações e funções sociais? Vou tentar explicar para vocês, dando como exemplo nossa aula agora. Nossa aula. Nós estamos tecendo determinadas relações sociais. Né? Nós estamos em relações sociais. Nós estamos conversando, eu estou trocando experiência, eu estou ensinando, vocês estão aprendendo, vocês têm algum questionamento, você me responde, a gente fala sobre alguma coisa, a gente toca Engenheiro do Havaí para a Ana, que a Ana pediu, a gente vai tocar outra coisa, a gente está em relações sociais. Mas mais do que essas relações sociais,
nós estamos desempenhando determinadas funções sociais. Que funções sociais são essas, gente? Vocês estão exercendo a função social de alunos. Vocês são alunos, vocês não são alunos? Então, o papel social de vocês, agora, vocês são alunos. Eu, agora, sou professor. Então, eu dependo de vocês, óbvio, porque não há aula sem alunos, né? Não existe, não inventaram aula ainda sem alunos, né? E vocês têm uma dependência comigo porque eu sou professor, eu já estudei um pouco mais que vocês, domino determinado tipo de conteúdo, então eu fui habilitado pelo concurso público a ministrar aula de sociologia para vocês. Então, perceba que, segundo Norbert Elias, essa nossa relação e esses papéis sociais que nós desempenhamos, essas funções sociais, papéis sociais, estou usando mais ou menos como sinônimo de função social, para ficar claro para vocês, é o que ele chama de vida em sociedade. É o que ele está chamando de sociedade, para falar a verdade. No caso, os papéis sociais é o que você usa nas relações, né? É a função que se desempenha, né? É a atividade que você desempenha, é o que você faz da vida. Para ficar mais claro, é o que você faz da vida. E vai se aproximar mais de Weber, professor? Não. Por quê? Não. Porque Weber, Natan lembra que Weber, ele parte do indivíduo, das motivações subjetivas do indivíduo, para explicar a vida em sociedade. Norbert Elias não faz esse percurso. E Norbert Elias, ele, do ponto de vista metodológico, foi bom você falar isso, ele fala que, metodologicamente, para se fazer um estudo sociológico, deve-se começar a nossa análise sociológica a partir da estrutura social, a partir do todo, para, através do estudo do todo, se compreender a forma como as partes individuais se comportam. Eu confundi Weber com Durkheim, eu acabei de me tocar nisso, que Durkheim era o outro que falava que o indivíduo era influenciado pela sociedade, não é? Não, mas mesmo Durkheim... Mesmo Durkheim, ele se diferencia, eu lembro do que você falou. Se diferencia, exato. Porque eles estão querendo pegar essas duas tradições e fazer uma síntese, sair um resultado, né? Aí ele está falando nesse sentido, né? Lógico, Natan, que do ponto de vista, se você me perguntasse assim, então, assim, e sua interpretação dele? Lógico que a gente vê no estudo de Elias que ele, se fosse para aproximar a perspectiva dele entre a perspectiva macro-sociológica e micro-sociológica, estaria na macro-sociológica. Penderia um pouco mais para lá, né? Porque você vê aí, ele está partindo do todo para explicar as partes. Mas ele vai além disso. Por que ele vai além disso? Quando ele parte do todo, ele está falando, já expliquei, né? Ele fala, não, a influência da sociedade, a determinadas regularidades que limitam o comportamento dos indivíduos, com certeza. Só que é como se houvesse uma gradiente, um espaço. Imagine um espaço, né, geográfico, né, que você tem duas paredes limitando aquele espaço e você tem determinados indivíduos vivendo ali. Aquele espaço tem determinada abertura para a movimentação dos indivíduos, para o indivíduo ir para um lado, para o outro, etc., mas não de forma ilimitada. O indivíduo não pode... Você tem uma casa com, sei lá, de uma parede à outra, você tem que ter 5 metros, né? Então, o indivíduo tem que se movimentar dentro desses 5 metros, né? Então, ele não pode ir além dos 5 metros, né? Imagine a sociedade nesse sentido. A sociedade impõe alguns constrangimentos nos quais os indivíduos eles têm sua liberdade de ação mais delimitada.
a delimitação, eles têm que agir, mas agir dentro de uma ordem social mais ampla. Ficou difícil para vocês? Você fala, rapaz, a gente está pensando que está agarrando o autor, aí o professor vem com outra coisa, o autor vai embora, a gente já não entende mais. Vou dar um exemplo novamente, retornando para vocês. A gente vive na sociedade capitalista, não vive? Vivemos. Disso ninguém tem dúvidas. Pelo amor de Deus, não fala que a gente não vive, não. Vivemos numa sociedade capitalista. Eu pressuponho que vocês também, tal como eu, viemos de família de trabalhadores, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai ter que passar esse tempo todo estudando, depois ir para a universidade, etc., e para vender a função do trabalho para nós nos sustentarmos, né? Teoricamente, também, gente, os indivíduos que têm um maior grau, teoricamente, de escolaridade e que estudaram em instituições de ensino com avaliação melhor do que outras, teoricamente, quando ele for adentrar o mercado de trabalho, ele vai ter uma possibilidade de conseguir empregos melhores e o salário um pouco melhor. Né? Não, teoricamente, em termos, em linhas bem gerais, esse vai ser o itinerário da vida de vocês. Grosso modo, se vocês jogarem na Mega Sena da virada e ganharem, aí essa realidade pode mudar um pouco, mas, em linhas gerais, vai ser o resultado, o processo que vocês vão percorrer. Vocês têm uma limitação, vocês estão vendo essa limitação social que o Albert Einstein falou? A gente tem que estudar, temos que nos formar, temos que, sei lá, fazer um curso superior, qualquer tipo de curso, para tentar ter uma vida mais ou menos decente. Você está vendo? Diga, Natan. Não, eu só ia perguntar se ele vai desenvolver isso para alguma coisa a mais. Se vai ter algum outro ponto. Sim. Calma, vai. Tem isso, não tem? Tem. Você está vendo esse constrangimento social. Imagine que isso é a estrutura social. Mas, Natan, alguém lhe obrigou, a sociedade lhe obrigou a você fazer o processo seletivo para entrar no Instituto Federal da Paraíba, no curso de informática? Supõe-se que não. Não fez. Jefferson fez? Felipe? Emily? Maria Helena? Ana? Alguém fez? Não. Vocês, aí, teoricamente, vocês tinham outras possibilidades, né? Quem tivesse condições, não sei, fazer o colégio particular, ou fazer o ensino médio tradicional, tal, mas você resolvendo fazer o ensino médio integrado à informática, né? Esse é o espaço de liberdade, né, que ele está falando. Liberdade sempre, entre aspas, esse espaço de liberdade. Por que é o espaço de liberdade? Porque você poderia ir em outra direção. Você tinha, a sociedade determina que você estude. Mas o que você vai estudar, o curso que você vai estudar, aí você tem uma liberdade um pouco maior. É lógico, Natan, que a gente não está aqui falando de um teórico marxista. Norbert Elias não era marxista. Então, se você for pegar um teórico marxista, se eu for falar dessa teorização dele dentro da perspectiva marxista, eu vou apontar várias lacunas. Mas dentro da perspectiva dele, lendo o livro dele, para entender a lógica do pensamento de Elias, é como se ele estivesse falando, você é obrigado a estudar, a sociedade lhe obriga a estudar. Porque se você não estudar, você não vai para lugar nenhum. Né? Eu nem sei se estudando, eu não sei, nem sei mais, né? Estudando não. Mas, realmente, sem estudo, você não vai para lugar nenhum. Literalmente, sem estudo, você não vai para lugar nenhum. Mas o que você vai estudar? Quando você vai estudar, a forma, você tem uma determinada liberdade. Né? Você vai fazer universidade, vai falar, vou fazer o curso de história, né? Vou fazer o curso de medicina, vou fazer direito, etc. Você tem uma certa liberdade dentro do constrangimento que a sociedade impõe. Aí você está indo, tentando compreender empiricamente o que ele está teorizando de forma abstrata. Né?
A estrutura social está em quê? Os limites da sociedade, onde é que se encontra nessa minha fala? Que nós temos que estudar. E quanto mais nós vamos estudar, nós vamos melhorar as possibilidades de arranjar um emprego melhor lá na frente. Mas esse constrangimento da sociedade, ele não vai em direção em que você vai ter que seguir determinados cursos obrigatoriamente. Você, nesse ponto, tem determinada liberdade de escolha. Então, você tem o constrangimento, as limitações da vida em sociedade, que a sociedade impõe, mas dentro dessas limitações, que é no caso estudar, você tem uma determinada liberdade de dizer ali, eu vou para cá, mas sinto dentro desses horizontes. Uma pessoa, dentro da perspectiva mais microsociológica, sei lá, fenomenologia, etc., fala, pode fazer assim. Pode fazer. Mas olha como você pode fazer. Natan, você podia jogar tudo, acordar, jogar tudo para cima e falar, não vou fazer mais nada. Pode. Poderia, Não é? Ana, alguém lhe proíbe? Aí eu estou pegando a perspectiva bem... Não coloca lenha, professor. Não, só para ver como um exemplo. Um exemplo. Ninguém proíbe. Eloádia. Alguém proíbe Eloádia? Será que Eloádia está acordada? Não sei. Felipe está aí? Maria. Alguém? Felipe Luiz? Tá. Luiz? Eu estou aqui. Diga aí, professor. Aê, Luiz está assistindo, Sueli? Vamos lá. Alguém obriga você? Não. O subjetivista fala, não há constrangimento social nenhum. Se alguém tá... O cara... Eu chego na cara de vocês toda quinta com a arma na mão, falando, bora todo mundo, eu não chego. Aí o cara vai falar, não tem isso. Qual é o contra-argumento? Você vai falar, pô, beleza, fenomenólogo. Aí Natan vai em sua onda, joga tudo para cima, né? A mãe e o pai dele não vão ser, Eloá já foi até embora. Vai jogar tudo para cima, a mãe e o pai dele não vão viver para sempre, com certeza, né? Ele não estudou, ele não fez nada. Agora ele está sem eira nem beira, não tem nem dinheiro para comprar um saco de milho para fazer um cuscuz. Em linhas gerais, ele tem dificuldade até para se manter vivo. Aí eu pergunto, retomando a pergunta, isso é a prova de que não existe uma determinada estrutura social que atua de forma coercitiva perante o comportamento dos indivíduos? Ou, dito de outras palavras, você não ter condições mínimas decentes de sobrevivência enquanto indivíduo, enquanto espécie animal, pode ser um argumento favorável à questão da liberdade de ação dos indivíduos? Particularmente, eu acho que não. Então, um subjetivista mais radical poderia falar, não, você... Vou dar um exemplo. Eu poderia estar dando aula para vocês? Não. Ou sim, eu poderia não estar dando aula? Sim, lógico. Alguém me obriga? Você acha lá que a diretora do campus, o reitor do FPB, liga para mim todo dia e fala, Rideme, acorda para dar aula. Você acha que ele vai perder o tempo dele fazendo isso? O diretor Erivan, você tem aula com o Erivan? De português? Não. Não, né? Que ele é o diretor disso. Você acha que Erivan manda mensagem no WhatsApp toda semana e fala, Rideme, acorda para dar aula? Você acha que ele faz isso? Ninguém faz isso. Eu poderia fazer isso? Poderia. Eu poderia estar agora deitado aqui na cama dormindo o sono dos justos. Mas qual a consequência disso? A consequência disso é que dependendo, eu ia ser demitido, porque tem uma quantidade que é abandono de cargo, se não me engano. Eu ia ser demitido. Eu sendo demitido, eu ia ter dinheiro. Sem dinheiro, como é que eu ia sobreviver? Vocês estão percebendo?
Então, mesmo essa discussão, mesmo você pensando aqui que, em última instância, ninguém é obrigado a nada, mas esse ninguém é obrigado a nada é bem relativo, né? Porque você tem a possibilidade de não saber o que vai, se vai ter algo para almoçar, cotidianamente, dia a dia, não parece ser algo razoável para a gente discutir nesses termos. Né? Tem gente que faz isso, né? Não só essas escolas, tradições mais subjetivistas, mas a economia política faz isso também, né? E a economia política dentro de uma lógica de poder bem definida, né? Para que as pessoas pensem no sentido, nesse sentido, como ela quer que a gente pense, né? Então, é isso. Aí, Norbert Elias está falando nesse sentido. Há um constrangimento, mas há uma liberdade, né? Mas essa liberdade não é, o que ele está querendo falar, essa liberdade nunca é absoluta e ilimitada. Ela sempre é limitada justamente por essas estruturas sociais. Então, ele está falando, olha, lógico que eu não vou dizer que o indivíduo não pode mudar a sociedade, mas eu também não vou chegar e dizer assim, olha, o indivíduo pode acordar e querer mudar o negócio todo. Ou o grupo de indivíduos, de uma hora para outra, mudar isso tudo, da forma como quiser. Não, não pode. Dentro de certos limites que a própria sociedade impõe. Aí, para finalizar essa aula, meu povo, garotos e garotas, ele fala também da existência de uma ordem invisível, né? Essa vida em sociedade é uma ordem invisível. Né? Isso é muito interessante, eu não sei se eu falei isso em Durkheim, mas basicamente, todos os autores das ciências sociais falam isso, né? Ou quase todos os autores das ciências sociais, tanto da antropologia, ciência política e sociologia, né? Essa ordem invisível. O que é essa ordem invisível? O que ele está falando é o seguinte: isso que a gente está estudando agora, que eu estou ensinando a vocês, isso que eu ensinei anteriormente a vocês, para pessoas, para quem não tem, teoricamente, contato com esse tipo de teoria, em sua maioria, na média, essas pessoas não têm esse entendimento, não têm essa compreensão que existe uma ordem social e que essa ordem social influencia o comportamento dos indivíduos. Principalmente numa sociedade capitalista em que há um desenvolvimento muito grande do individualismo. Então, as pessoas falam o seguinte, eu penso, por exemplo, olha como é interessante, uma pessoa fala, você encontrou uma pessoa, tal, quando vocês encontrarem, vocês lembram do que eu estou falando, aí você vai na festa, né, vem aquela paquera, não sei o que lá, etc, fala, aí você pergunta lá, sim, mas o que é que você quer da vida, qual é o seu objetivo? Meu objetivo é trabalhar, juntar dinheiro, ficar rico, sair viajando aí. Ela fala, mas isso, aí você pensa, isso é um desejo somente seu? Provavelmente ela fala, lógico, um desejo meu, só meu, etc. Mas isso não é um desejo dele. Né? E a sociologia está falando isso. Isso é um desejo, isso é um comportamento típico, gente, da sociedade capitalista. Isso é a ordem invisível que o Norbert Elias está falando. Essa vontade, esse desejo de enriquecer, de acumular cada vez mais bens materiais, é uma forma de comportar, é uma visão de mundo característico da sociedade capitalista. Então, a pessoa nem sabe isso, porque a pessoa, às vezes, pensa que Hegel fala isso, tem um teórico marxista que fala isso também, uma segunda natureza, né? Que algo é tão... Ele se enxerga que aquele tipo de comportamento é tão dele, só pode ter nascido com ele, só pode ter se desenvolvido com ele, que se parece com a própria determinações biológicas da existência. Porra, professor, você está complicando. Em linhas gerais, enriquecer, ter esse sentido da vida de enriquecimento, é uma forma de comportamento determinada que surge na modernidade capitalista. É a sociedade capitalista que estimula que as pessoas pensem e se comportem dessa maneira.
Você vá na tribo indígena, pega um avião, vá na floresta amazônica, bota a mochilinha, pega o rio Amazonas, o Rio Negro, qualquer rio, vá na tribo amazônica, com conhecidos, etc. Passe um tempo lá, uma semana, 2 semanas, um mês, 2 meses, 3 meses, e veja se as pessoas, se os índios de determinada tribo indígena lá do meio do Amazonas têm um comportamento típico igual de uma pessoa que mora aqui no Brasil. Ou seja, um membro da tribo indígena, ele não vai se comportar, ou melhor, ele não vai ter o sentido da vida para a acumulação de riqueza material. O sentido da vida para ele vão ser outros. Então, aquela estrutura social particular dos índios lá do meio da floresta amazônica estimula e determina uma forma de comportamento para os indivíduos X. Na sociedade capitalista, a própria estrutura da sociedade capitalista estimula e determina que nós, em média, tenhamos esse tipo de comportamento. Essa é a tal ordem invisível que Norbert Elias está se remetendo. Diga, Natan. Eu só ia fazer uma piada que era ursal, porque você falou de ordem invisível, mas era só brincadeira. Mas é isso porque as pessoas não sabem que, ou não têm consciência, que muito daquele comportamento que ele está fazendo, que ele está se comportando daquela forma, na verdade ele está reproduzindo, não é uma reprodução. Ele está reproduzindo determinados comportamentos sociais. Então, não sabem, é como se as pessoas vivessem no automático, no piloto automático, né? Não questiona, etc., e vão se comportando, se comportando, se comportando. Então, essa é o que ele chama de ordem invisível social. E a gente, nossa, é muito difícil você escapar, você ter essa em nossas vidas cotidianas, que nós tenhamos essa consciência de que determinado comportamento nosso não são nossos, né? Mas que são comportamentos socialmente construídos, né? Para o bem ou para o mal. Para o bem ou para o mal. Na verdade, tem vários comportamentos, várias ordens. Por exemplo, a questão, a discussão sobre gênero. E quando você compreende adequadamente quais são as relações de gênero, relações de poder, que são relações socialmente construídas, que não há nada de determinação biológica nisso. Você está entendendo essa ordem invisível, ou seja, essa construção social que subjuga a mulher em relação ao homem. Deu para compreender? E quando você vai tentar explicar essa lógica de gênero, principalmente para os homens, você vai ter problemas seríssimos. Alguns de não aceitar, não é isso, porque aquilo, porque é o que eles foram acostumados aprenderam isso de forma basicamente consciente, né? E acreditam que aquilo, deve ser aquilo, porque meus pais se comportavam assim, etc, etc. Mas aí, os discursos de gênero, a teoria de gênero, justamente, ele traz a consciência, ou seja, ela supera essa ordem invisível, essa ordem consciente, traz a consciência para que seja debatido e para que seja superada determinadas relações sociais, que antes estavam inconscientes, porque as pessoas apenas viviam e reproduziam. Então é isso que Norbert Elias fala. Está tentando explicar para a gente o que seria essa tal de ordem invisível, né? Parece ficção científica, alguma coisa assim, algo que não existe, que a gente não está vendo, mas existe, né? Existe isso. Mais do que... Acho que quase todo o nosso comportamento é determinado. Né? Um espaço muito pequeno para a nossa liberdade, né, de ação, né? Enquanto individualidade, né?
Mas é como Elias estava falando, né? E essa relação entre indivíduo e sociedade, ela tem determinadas características genéricas, mas ela também tem uma variação muito grande de sociedade para sociedade, né? Em determinadas sociedades, o individualismo ele se desenvolve mais, outras sociedades desenvolvem menos, etc. Né? Então, desse ponto de vista, a teorização de Elias é interessante porque ele põe esse processo, esse pêndulo, né, que ele fala, essa balança nozeira, né? Balança no sentido que ela vai variando, né, ao longo do tempo, né? Então, põe no centro a própria historicidade para que a gente entenda essa relação, né? E nesse sentido, acho que é uma teorização, é uma compreensão dessa relação que de uma forma mais correta do que a de Bourdieu e de Giddens, né? Giddens que a gente vai estudar, acho que na quinta-feira, né? Então, gente, vamos nessa, né? Tomei o tempo de vocês, dessa terça de tarde. Eu tive que ir ao médico quinta-feira passada. Muito obrigado pela presença, né? Aí, quinta-feira, se vocês tiverem pelo menos dado a lida nas questões, aí se surgiu alguma dificuldade, viu? Aí a gente pede para eu começar a aula falando sobre, respondendo as dificuldades de vocês. Tá certo? Combinado? Tá ok. Beleza, Ana. Valeu. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá certo? Um beijão para vocês. Todo mundo, Felipe, Ellen, Natan, Ana, Emily, Eloádia, Maria, Luiz, Sueli e tal. Continue se cuidando, gente. Muito cuidado. Use máscara e essas coisas todas que nós estamos acostumados. Viu? Até quinta. Forte abraço para vocês e tudo de bom aí. Valeu, tchau. Valeu, professor. Tchau. Até logo, Natan.